na hora que eu entrar naquele Teams, eu não vou lembrar nada. A minha esposa também é professora, né, lá da UFMG, e ela também usa o Teams. Tem dia que nós dois quebrando a cabeça e nenhum dos dois consegue achar o que tem que fazer. Vamos lá. Tá gravando, todo mundo tá aparecendo aí que tá gravando? Tá, né? Tá aqui. Então vamos lá, gente. Deixa eu passar para cá e colocar aqui esse. Oh, meu Deus. Ver aqui para pôr. Ele não está entrando no modo de apresentação porque agora foi. Muito bem, gente. Então vamos lá. Uma introdução rápida aqui. Gente, nossa aula vai até às 5, então eu vou direto sem intervalo, porque eu tenho que sair daqui às 5, eu saio correndo, que eu tenho fisioterapia às 5h20, tá? E eu não posso perder a fisioterapia, porque eu fiquei ruim demais no final do semestre passado, que eu acabei parando com a fisioterapia, e aí o trem estourou todo. Então vamos lá, gente. Nós já vimos, né, uma coisa sobre epidemia, só lembrando aqui, que é uma das disciplinas básicas da saúde pública, que estuda o quê? A distribuição a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde nas populações, né? Sempre que a gente fala em epidemiologia, a gente fala em estudos populacionais, né? A clínica cuida do indivíduo, a epidemiologia cuida da doença, da saúde, enquanto fenômeno populacional, tá? Por que a gente tem que pensar nessa questão da epidemiologia, né? Porque as doenças, porque a gente tem essa questão básica. Por que algumas pessoas adoecem e outras não, né? Se todo mundo adoecesse igualzinho, a gente não teria nunca nem como identificar a causa de doença, né? Porque o que permite a gente identificar a causa das doenças, ou os determinantes da doença, é o fato de algumas pessoas adoecerem e outras não. Quando a gente compara as características dessas pessoas, então a gente fala, o que tem de diferente que explica uma adoecer e outra não? E assim a gente vai descobrindo as causas, né? Então, que existem esses fatores, características, né, que predispõem ou a proteção ou favorecem a doença, né? Pode ser fatores de proteção ou fatores de risco, tá? E a gente vai identificar esses fatores investigando subgrupos da população e comparando. Por exemplo, se todo mundo fumasse, se toda a população fumasse 20 cigarros por dia, todo mundo, a gente nunca ia descobrir... peraí. Desculpa, porque o Fred tinha ficado fora da sala, agora ele quer entrar. Então, se todas as pessoas fumassem 20 cigarros por dia, a gente nunca descobriria que o cigarro aumenta a probabilidade de dar câncer, de ter câncer, né? Por quê? Se todo mundo fuma, né? Como é que eu vou fazer o contraste para saber se que os fumantes têm maior probabilidade de ter câncer de pulmão do que os não fumantes? Isso só acontece quando a gente tem como comparar. E as comparações da epidemiologia são comparações da frequência de ocorrência de doença num grupo e no outro, né? Então, quando a gente vê que algumas pessoas têm câncer e outras não, e a gente pode, então, observando o que está acontecendo com essas pessoas, identificar fatores que podem explicar, né, que podem diferenciar, distinguir essas condições. Quem fuma tem mais probabilidade de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Mesmo havendo situações onde pessoas que fumam a vida inteira e não têm câncer, e outras pessoas que nunca fumaram e têm câncer. Mas a gente pode distinguir porque a frequência é diferente, né? Ela é mais frequente no grupo que fuma quando comparado ao grupo que não fuma. Isso, então, diz para a gente o seguinte: as doenças humanas não ocorrem por mero acaso. Se fosse mero acaso, não teria diferença, seria igual para todo mundo, né? Bom, então, a epidemiologia ela vai estudar isso, a distribuição dos estados relacionados à saúde, né? E outros eventos específicos, e sempre em populações específicas, e está na definição da epidemiologia essa parte, a aplicação desses conhecimentos para controlar os problemas de saúde.
Então, a epidemiologia, ela quer entender, né, ela é aplicada para entender por que as doenças ocorrem, e essa aplicação visa o quê? Descobrir as formas de controlar as doenças, ou no mínimo de diminuir a frequência delas. Tá? Então, quando a gente fala de frequências, né, nós estamos falando de quantificar as ocorrências. Então, quantos casos de sarampo, quantos casos de dengue, né? E comparar isso com grupos diferentes da população. E quando eu estou falando de eventos de saúde, é qualquer coisa. Uma doença, um acidente, uma fratura por acidente, um comportamento específico que pode modificar a ocorrência de doença, incapacidade, qualidade de vida, tudo entra dentro dessa questão dos eventos de saúde, tá? E quando a gente fala de distribuição, é distribuição da frequência dos eventos a partir de 3 pontos fundamentais. Quem adoece, onde adoece e quando adoece. Então, quem, quando e onde são as perguntas fundamentais, né? Quem adoece, eu estou pensando em características individuais, que pode ser desde condição social, profissão, raça, carga genética. Tudo isso distingue pessoas que adoecem mais ou menos quando expostas a uma mesma situação, né? O onde tem a ver com localização específica, né, de território, né? Então, uma cidade, um país ou uma região. Tem a ver também em diferentes regiões do mundo, né? Regiões com maior insolação têm mais câncer de pele, regiões com climas mais frios têm mais problema respiratório, né? E assim por diante, né? Então, esse onde pode ser uma escola, uma fábrica, né? Locais, então, onde ocorrem surtos da doença, né? E o tempo pode ser o tempo calendário das eras, né, da evolução mesmo dos tempos, e pode ser também o tempo em termos de sazonalidade, épocas do ano, estações do ano, né? Dengue ocorre mais na estação chuvosa e reduz muito na estação mais fria e menos úmida, né? Então, o dengue ele começa a aumentar no Brasil por volta do mês de outubro, né? Vai alcançar o pico ali em abril, maio, depois começa a cair, quando vai caindo a temperatura e diminuindo as chuvas, e vai praticamente desaparecer até que em outubro começa a subir de novo. Seguindo o quê? Umidade e temperatura, que são características climáticas que vão afetar o vetor, né? O Aedes aegypti. Né? Então, essas perguntas, quem, onde, quando, são fundamentais para a gente fazer as comparações das frequências e identificar. Identificar que fumantes têm mais câncer de pulmão do que não fumantes. Pessoas de pele mais clara têm maior probabilidade de ter câncer de pele do que pessoas com maior quantidade de melanina e a pele mais escura, portanto, né? E assim por diante. Mães de baixa escolaridade têm os filhos têm maior probabilidade de morrer antes de completar 1 ano de idade. E vai por aí afora, né? Então, a observação e a comparação são as ferramentas fundamentais da epidemiologia, tá? Quando eu falo de determinantes, eu estou falando de qualquer possível associação que aumente ou diminua a probabilidade da doença ocorrer, e sempre trabalhando isso em populações, tá? E para que vai servir? Para identificar a etiologia, identificar a causa, né? Para fazer diagnóstico também, né? Para determinar a importância da doença na população, a magnitude, né? Qual que é o volume de pessoas que é atingido. Conhecer a história natural da doença, quando você acompanha uma população, você vai também aprendendo sobre a história natural de uma doença. E conhecendo a história natural da doença, você fica mais próximo de conhecer as causas, você também reconhece quais são os pontos onde você pode atuar para reduzir a doença. Nós vamos ver isso quando a gente for trabalhar muito aqui o rastreamento, que é baseado nisso, em conhecer bem a história natural da doença, identificar aquelas onde eu posso fazer o diagnóstico precoce, antes que a doença se manifeste,
e aí tentar ver se uma intervenção precoce se tem um desfecho melhor do que um diagnóstico feito na hora que os sintomas já existem. Saber conhecer também a história natural da doença é fundamental para a gente avaliar a efetividade das ações que a gente coloca, né? Para eu dizer que uma determinada ação que eu faço, ela reduz o impacto da doença, eu tenho que comparar isso com a história natural da doença. Se a mortalidade, a perda de função, né, se ela é menor com a minha intervenção do quando comparada com a história natural da doença. Tá? E tem alguns casos, por exemplo, quando a gente vai ver alguns tipos de rastreamento, onde os estudos mostraram que fazer o diagnóstico mais cedo não muda o curso natural da doença. Então, não tem nenhuma justificativa para eu fazer. Porque se as coisas continuam acontecendo como aconteceriam se eu não fizesse, por que eu vou investir recurso e até causar algum sofrimento para as pessoas quando aquilo não vai ter nenhuma efetividade, né? Por que eu vou pegar medicamentos sabidamente não eficazes e vou dar para as pessoas para ficar com uma falsa sensação de segurança de que ela está protegida, né? Eu estou falando isso até com um certo rancor. Correu uma senhora aqui em frente ao meu prédio, onde mora um amigo meu de décadas, né? E tem uma senhora idosa, que quando eu via conversando com ela, e ele sempre brincava com ela, brincava assim, que ela era dessas que acreditava nisso. Então ela estava tranquila porque ela estava tomando cloroquina e ivermectina, né? Aí ela morreu esses dias de Covid, né? E, né, obviamente, esse medicamento está mais do que demonstrado que eles não têm nenhuma eficácia. Ela morreu e ele ainda pegou dela a Covid. Ela teve contato com ele, né? Ele saiu bem, assim, né, pensando no que podia acontecer. Nós perdemos dois amigos assim, da minha idade, né, que foram colegas de faculdade, contemporâneos da faculdade, até de outras faculdades, mas da FMG também, que morreram de Covid, né, recentemente. Então, essa história da gente saber efetivamente se o impacto das medidas são reais ou não é muito importante, porque senão a gente pode mais atrapalhar do que ajudar, tá bom? Bom, e aí vamos entrar no que nos interessa agora. Prof, Oi, pode falar. rapidinho, eu ainda fiquei com dúvida nessa questão da etiologia. Hum, Você pode repetir para mim, por favor? tá. Etiologia, gente, é causa, né? Causa. Identificar a causa da doença. Olha a importância disso. Quando a gente faz essas comparações, né, você identifica isso. E às vezes não precisa ser necessariamente a causa o inicial, né? Pode ser um elo da cadeia. Ó, lá em 1848, se não me engano, eu não estava lá não, mas está escrito no livro. O John Snow, que era o médico da Rainha Vitória, ele observando a distribuição das mortes por cólera, né, em Londres, ele foi vendo e ele criou um indicador que era óbitos por domicílio, né? E ele viu que esse indicador óbitos por domicílio, ele variava muito em diferentes regiões, né? E ele viu que o que tinha de diferença nesses aspectos era a fonte de água. De onde vinha a água? Porque havia algumas companhias que distribuíam a água em Londres, né? Então, assim, tinham aquelas bombas, né? Eles levavam, captavam a água do rio e tinha aquelas bombas de alavanca, né? Para poder tirar água. Gente, alguém aí conhece, como é que chama, gente? Pô, gente, não. Olha, eu esqueci o nome da cidade. Há uma cidade lá no Ceará, se não me engano, que tem é famoso, como é que chama? Que tem uma pedra furada assim, enorme na praia. Bom, depois eu lembro o nome da cidade, todo mundo conhece. É porque eu lembrei disso, que quando eu estive lá na década de 80, não tinha hotel, né? A gente ia assim para uma pousada, se alugava o gancho de rede. E o banho você tomava assim, ia no quintal assim, e tinha uma bomba dessas, você puxar a alavanca, você enchia uma vasilha de água e ia tomar banho.
Hoje lá é um lugar assim, turístico super bacana. Bom, mas vamos lá. Ele tinha uma bomba dessa lá na cidade, tá? E ele observando, ele viu, gente, que quem morava em torno dessa bomba, né, tinha uma alta mortalidade por cólera. O que que ele fez? Ele foi lá e arrancou o braço da bomba, ninguém mais pôde pegar água dali. E com isso, caiu fortemente a mortalidade por cólera nessa região. Então, com todas essas observações dele, ele conseguiu, mesmo sem saber que existia micro. A teoria do Pasteur ainda não existia, né? Ainda não tinha essa ideia de micro-organismo. Então, mas mesmo sem saber disso, ele conseguiu uma ação eficaz para diminuir a mortalidade por cólera, né? E a água, nessa época em Londres, tinha algumas companhias que pegavam a água abaixo do ponto da queda dos esgotos da cidade no rio. E outras que pegavam acima, quer dizer, quem pegava acima não pegava água suja, né? Contaminada. E os que pegavam abaixo pegavam água suja. Então, com isso, ele conseguiu, mesmo sem ter teoria de micro-organismos, sem saber que existia um vibrião da cólera, ele conseguiu conter. Né? Então, a etiologia, às vezes, você não precisa nem achar a etiologia mesmo, a causa, mas você acha um ponto ali onde você consegue intervir e mudar a história da doença. Outro exemplo também desse tipo, o médico cubano Carlos Finlay, ali no final do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, ele começou a fazer uns experimentos em Cuba, que ele não, como ele, muita gente na época achava que a febre amarela não era transmitida por contágio de uma pessoa com a outra. Assim, tinha-se como conhecimento geral, consolidado, que a febre amarela transmitia de pessoa a pessoa. Mas como ele observava que havia pessoas que nunca tinham encontrado com o doente e adoeciam, e pessoas que tinham contato com o doente e não adoeciam, ele começou a pensar que podia ser outra coisa. E ele começou a fazer experimentos com o Aedes aegypti, né, o mosquito que era muito comum na época lá em Cuba, e ele fazia o quê? Pegava um mosquito, fazia esse mosquito picar uma pessoa doente. Eu falo assim, fazer um mosquito picar, né, pode parecer uma coisa difícil, mas não é não. A fêmea ela tem que picar para poder pegar o teu sangue para fazer a maturação dos ovos. Então ela vai picar mesmo. O Aedes aegypti é um mosquito muito fácil de capturar. Ele é muito lerdo, né? Então, geralmente, você captura com um aparelhinho assim de sucção, como se fosse um tubo, uma mangueirinha que você vai puxar o ar, né? E com uma telinha. Né? Então, o mosquito fica na telinha. Então, ele pegava um mosquito e depois punha essa fêmea assim, dentro de um tubo de ensaio no braço de uma pessoa doente. Então, ela picava uma pessoa doente. Ela pegava aquela mesma fêmea, levava, e alguns voluntários se prestaram a isso, para ser picado pela fêmea. E com isso ele viu que era possível fazer a transmissão dessa forma. Então, quando ele descobriu, mas para o povo acreditar nele levou muito tempo, mas essa história eu conto depois. Mas quando isso ficou assentado, que era um mosquito que transmitia a febre amarela, mudou completamente a intervenção. Em lugar da quarentena e do isolamento, começou o combate ao vetor. E com isso conseguiu mudar completamente a história da doença. Então, quando a gente fala de buscar etiologia, porque a gente sabendo a causa, sabendo a história natural da doença, ou identificando o que a gente chama dos elos frágeis da cadeia de transmissão, a gente consegue saber como intervir para tentar controlar a doença, tá? Expliquei? Entendi, prof. Obrigada. Nada. Então vamos lá. Bom, agora vamos entrar numa coisa importante, gente. A epidemiologia, né, ela é baseada na observação e tem três atividades fundamentais, que é classificar, contar e comparar. A gente só pode contar o que a gente classifica, né? Se eu não consigo distinguir, eu não consigo contar. Então, quando eu falo assim, olha, se eu pedisse para vocês agora, conta quantos alunos tem na turma. Por que a gente consegue contar? Primeiro que eu sei que cada aluno é uma pessoa, né? E eu sei olhando, eu sei o que é uma pessoa e o que não é uma pessoa.
E eu vou contar cada uma delas, que eu consigo distinguir uma da outra. E a gente faz isso classificando, né? Então, a primeira coisa é classificar. Se eu pedir para você contar os alunos de medicina, né? Então, a primeira coisa, eu falei, bom, o que é aluno de medicina? É aquele que está fazendo curso de medicina. Eu vou ter que ver alguma forma de saber que ele está fazendo esse curso para poder contá-lo, né? Bom, então, para eu dizer, por exemplo, para eu saber qual que é a prevalência de hipertensão, eu só posso dizer que tem tantos por cento da população que é hipertensa, porque eu tenho um modo de classificar os indivíduos como hipertensos ou não, né? O modo que a gente tem para isso é o diagnóstico. A gente vai lá e faz o diagnóstico de hipertensão. Para fazer o diagnóstico de hipertensão, eu vou ter um ponto de corte, né, da pressão arterial, que acima dela eu vou considerar como hipertenso, e igual ou abaixo eu vou considerar como não hipertenso. Ou um ponto de corte que abaixo dele eu vou considerar como não hipertenso, e igual ou maior eu vou considerar como hipertenso, né? Então, eu tenho que ter critérios para fazer essa classificação. Esse é o diagnóstico. Para eu dizer que uma pessoa tem Covid-19, né, eu posso fazer esse diagnóstico com base num exame molecular, PCR, né, para identificar o próprio vírus. Eu posso fazer isso com um exame que identifica antígenos do vírus, né, ou outros que identificam anticorpos contra o vírus. Ou posso fazer ainda com base num quadro clínico específico, né, de sinais e sintomas, né, por exemplo, a infecção grave por Covid-19, pelo SARS-CoV-2, né, ele tem uma imagem pulmonar muito característica, né, chamada de vidro branco. Então, assim, a gente consegue, a partir dali, mesmo sem o teste sorológico ou o teste molecular, ou o teste, né, para achar o vírus mesmo, a gente consegue saber que aquilo ali é um caso de Covid. Então, tem esses critérios diagnósticos, né? Bom, depois que eu classifico, eu conto, né? E depois que eu conto, eu comparo as quantidades. E aí eu vou vendo, né, o que faz aumentar ou diminuir a chance, a probabilidade da doença ocorrer, né? Então, classificar, contar e comparar é são as atividades básicas da epidemiologia, são atividades básicas da medicina, né? Eu só consigo tratar quando eu tenho o diagnóstico, né? Ter o diagnóstico é fundamental. Esse primeiro módulo nosso vai tratar disso, do diagnóstico, de características do diagnóstico. Agora, a gente tem que lembrar que, e depois que a gente tiver o diagnóstico, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai comparar. Pode ser mortalidade infantil com classes sociais, trombose venosa com uso de anticoncepcionais e assim por diante, tá bom? Agora, uma coisa que a gente também precisa ter claro, que esses diagnósticos, eles não são baseados em critérios de certeza absoluta, mas são baseados em critérios de probabilidade, tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, na medicina, as informações têm algumas características que são importantes. A primeira é a validade, que é o que nós vamos estudar agora primeiro. É saber se aquela medida realmente mede o que era preciso medir. Se aquele exame realmente mede o que era preciso medir para identificar a doença, tá? Isso a gente chama de validade. Tem uma outra medida que é confiabilidade, quer dizer, se eu repetir essa medida várias vezes em momentos diferentes, ela vai variar muito ou não? Por exemplo, a pressão arterial da gente, se a gente medir a pressão numa mesma pessoa em momentos diferentes do dia, essa vai ter variações, muitas variações, e às vezes variações grandes. Se eu medir a pressão de uma pessoa em determinadas circunstâncias, essa pressão vai estar alterada, mesmo que ele não tenha hipertensão, né? Se ele fez atividade física naquele momento, etc. Então, essa é uma característica, né, que a gente estuda, quando a gente estuda, a gente fala de confiabilidade, o quanto que aquela medida varia. Então, validade, se o teste médio que tem que testar, medir, confiabilidade, se aquele resultado se reproduz quando feito em condições semelhantes, e a terceira, que é fundamental, que é a oportunidade.
A informação em saúde ela tem que ser oportuna, ela tem que chegar na hora certa. Porque se ela chegar depois, não adianta. Então, se a gente quiser ter certeza absoluta, né, a gente pode fazer muito mal para o paciente. Tá? Gente, qual que vocês acham que é o diagnóstico mais perfeito que existe, mais confiável que existe de uma doença? Pensa aí. Aquele diagnóstico que você quase não tem dúvida de qual doença que é. Fazer uma autópsia. Exatamente, a necrópsia. É o diagnóstico mais seguro que tem. Qual que é o problema desse diagnóstico? A pessoa já está morta. Exatamente, é um pouco tardio, né? Então, a gente tem que aprender na medicina a lidar com a informação disponível, porque a certeza ela é cara e muitas vezes chega tarde, tá? Então não adianta você falar, não, eu só vou operar se eu tiver absolutamente certeza que é apendicite. Você mata seu paciente. Essa história eu sempre conto, não sei se eu já contei para vocês. Se eu contei, vocês vão me permitir contar de novo. Eu tenho uma amiga, foi minha colega de turma, Valéria, né? Tinha amiga há muitos anos. Ela é madrinha do meu filho. Ela. Então, assim, nós somos muito amigos mesmo. E um dia, a Valéria ligou para minha casa, de 6 horas da manhã. Ô, Henrique, quem é que está de plantão no hospital da Unimed hoje? Eu falei, não sei não, porque eu acho que eu estou fazendo um apendicite. Aí eu vou, a Bebel, que é a filha dela, era novinha, ela falou, não, você fica quieta aí que nós vamos te buscar. Aí eu e o Luan saímos e fomos buscar na casa dela. Ela é professora de clínica médica, Valéria, muito boa médica. Então, se ela estava falando que era apendicite, devia ser mesmo, né? Buscamos ela no hospital, chegamos cedo no hospital, aí fomos fazer o périplo normal do hospital. Passa primeiro no pronto atendimento, aí por acaso era um médico novinho, filho de um colega nosso também, que fez um exame de médico novinho, né? Meio assim, tal, tal, tal. Ela muito tranquilamente esperou, tal, tal, né? Entrou pro hospital adentro. Tá. Aí veio o residente. O residente veio, olhou, palpou, aí pediu o exame. Pediu um exame de sangue, né, um hemograma, veio lá com alterações, se tinha um aumento de glóbulos brancos, que é típico de uma infecção assim, né? Mas aí pediu também e veio o outro médico cirurgião e pediu um ultrassom. Aí o ultrassom veio sem alteração nenhuma. Passou mais um pouco e pediu uma tomografia. A tomografia veio sem alteração nenhuma também, né? Aí chegou o chefe da cirurgia, o cirurgião mais experiente, né? Olhou, conversou, fez o exame clínico, né? Os outros também tinham feito, fez a palpação, sinal de Bloomberg positivo. Ele olhou bem para a cara da Valéria e falou: vou te operar, né? O único exame que tinha alterado era o hemograma. A clínica era compatível, a tomografia e o ultrassom não mostraram nada. Se esse médico tivesse esperado para ver alteração no ultrassom da tomografia, ele ia entrar com mais segurança que era um apendicite. Só que ia pegar esse quadro já numa situação mais grave. O que o médico experiente fez? Ele baseou só na clínica e no exame mais simples, que era o exame de sangue, né? E falou, vou operar. Abriu, operou, cirurgia tranquila, né, sem nenhuma outra consequência, ela ficou um dia no hospital e foi embora para casa feliz e contente, tá? Se ele fosse esperar ter certeza, né, quando já tivesse líquido no, na cavidade ou a tomografia estivesse mostrando alterações, isso quer dizer que a doença já tinha evoluído mais. Então, a decisão tomada oportunamente, ela é muito importante, às vezes ela é mais importante do que a decisão certa. Porque se você toma oportunamente uma decisão e ela não é a certa, você ainda tem tempo de refazer. Se você perde o ponto, aí não tem volta. E isso na medicina é muito, vocês vão ver no futuro, mais adiante, como é que isso é importante. Tem certos quadros que até um determinado ponto ele é reversível. Passou dali, não tem ninguém que volte a coisa para trás. Então, o nosso organismo ele tem alguns pontos de virada que passou dali ninguém segura mais.
né? Isso acontece com infecção, isso acontece com choque séptico, ou até acontece com choque hipovolêmico. Até um determinado momento você consegue segurar, mas se você perder aquele tempo, não adianta você dar sangue, não adianta mais nada, porque nada vai reverter. Então, é muito importante que a gente saber isso. Não é que a gente vai tomar decisões irresponsáveis ou decisões descuidadas. Nós vamos usar a melhor informação disponível no momento e tomar a decisão baseada na probabilidade. Vai dar certo? A maioria das vezes vai. Vai dar errado algumas vezes? É possível que sim. Mas se a gente não... Porque se tivesse uma máquina tão perfeita assim, que fizesse todos os diagnósticos, igual tem em alguns filmes de ficção científica, a gente poderia se dar esse luxo, mas não tem. Não tem. Às vezes, é a experiência mesmo do médico, junto com o conhecimento que ele tem, junto com a atualização do conhecimento que ele faz, que vai fazer ele tomar uma decisão certa. Tá? Isso a gente tem que estar sempre com isso bem em mente, porque a certeza não é nosso objeto de trabalho. A gente trabalha com a informação disponível, com a melhor informação possível e toma decisões, né, a favor do nosso paciente, sempre possível. Bom, então nesse primeiro capítulo nós vamos estudar essa ideia aqui, de precisão e acurácia, né, na validade dos testes diagnósticos, tá? A história do teste diagnóstico segue mais ou menos essa descrição de Epiceto aqui, né? Que ele fala o seguinte, ó: as coisas são como parecem ser, ou nem são nem parecem ser, ou são, mas não parecem ser, ou não são, mas parecem ser. Essas são as possibilidades que a gente tem diante de um quadro que a gente quer fazer um diagnóstico. Pode a doença estar presente e parecer que ela está presente? Pode a doença estar presente e não parecer que ela está presente? Pode a doença não estar presente e parecer que ela está presente? E pode a doença não estar presente nem parecer que ela está presente. Então, essa mistura é que nos obriga a tomar a decisão, né? Quando ela está e parece estar, e quando ela não está e não parece estar, bom, né? O problema é que tem as duas outras possibilidades. A gente fazer um diagnóstico falso, negativo, quer dizer, a doença está presente e a gente não consegue detectá-la, porque não parece que ela está presente, ou o falso positivo. A doença não está presente, mas parece que ela está presente, né? Gente, um apendicite, principalmente em jovens, pode dar um quadro semelhante ao apendicite, uma infecção de garganta. Pode acontecer. Vai dar um quadro semelhante. Você vai ter que estar atento, né, para ver quais são as diferenças, né, fazer o diagnóstico diferencial daquilo ali. Mas pode acontecer, né? Da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa idosa pode ter uma infecção, uma infecção extremamente grave sem ter nenhuma febre. Isso é típico de idoso, ter infecção sem febre, né? Então, mas não parece ser. E a gente, então, tem que lidar com isso. E a gente tem algumas formas, né, de tentar quantificar nos nossos testes, né, essas características, né? E sempre levando em conta essas três coisas: confiabilidade, validade e oportunidade. Confiabilidade é a variação da mesma medida em momentos diferentes. Validade é se o teste mede o que tem que medir. E oportunidade, se eu vou tomar a decisão no momento certo. Tá? Então, ó, confiabilidade é a reprodutibilidade do resultado, validade, capacidade de medir o que se pretende medir, e oportunidade, formar informação disponível para apoiar as decisões. Tá? Bom, a
confiabilidade a gente vai aprender depois, que a gente usa para medir ela o que chama de teste de concordância. A validade tem duas medidas, sensibilidade e especificidade, e a oportunidade não tem medida, você tem que fazer ela certo, tentar agir quando ainda há tempo. É o que a gente chama de informação para ação. Eu tenho que ter a informação que vai definir a minha ação, se eu vou agir ou não vou agir. E fazer isso no tempo certo. Nós vamos começar pela validade, tá? Com essas duas medidas, sensibilidade e especificidade. Ok? Como é que a gente, em cada coisa dessa, a gente faz? A validade, a gente faz um estudo de validação, a gente vai ver daqui a pouco. A confiabilidade, a gente faz padronizando a forma de fazer as medidas, né? Por exemplo, pressão arterial já varia muito por si só. Então, assim, como é que eu faço um diagnóstico de pressão arterial? Não dá para fazer diagnóstico se a pessoa é ou não é hipertensa com uma medida. Então, tem todo um protocolo para se fazer um diagnóstico de pressão arterial alterada. Primeira coisa, a medida não pode ser uma medida só. A medida também tem que ser feita em certas condições. Então, se quero fazer um diagnóstico de hipertensão, se eu tenho uma suspeita dessa, ao medir a pressão, eu vou ver se a pessoa está na posição certa, se ela não se alimentou na última meia hora, se ela não tomou café na última meia hora, se ela não fez atividade física, se ela não fumou. Porque todas essas coisas vão aumentar a pressão arterial, né? Então, ela tem que estar num lugar sossegado, né? Se ela acabou de chegar no consultório, você não vai medir imediatamente, você vai esperar ela descansar um pouco, né? Vai perguntar, se ela está com a bexiga cheia, que é outra coisa também que pode alterar a pressão. Segundo, né? Eu ver essas condições. Aí ela tem que estar sentada com os dois pés no chão, o braço direito apoiado, né? Se eu for medir o braço direito, eu vou colocar o manguito adequado, que uma pessoa que tem um braço muito volumoso, se eu pôr um manguito estreito, isso vai fazer uma alteração para mais na pressão arterial, né? Ou se eu tenho uma pessoa que eu ponho um manguito muito largo para ela, isso também vai alterar a medida da pressão arterial. Então tem a posição, as condições e o equipamento, tá? Com isso tudo feito no lugar, eu vou medir a pressão dessa pessoa, pelo menos vou fazer 3 medidas. Geralmente eu desprezo a primeira medida e vou fazer a média das duas últimas, para como sendo a medida de pressão daquela hora, daquele dia. E eu devo repetir esse processo pelo menos por 3 vezes, em dias diferentes e em horários diferentes do dia, né? Para eu dizer, então, que uma pessoa tem pressão alta, que ela é hipertensa, eu tenho que fazer essas 3 medidas em dias diferentes e horários diferentes do dia. Se repetir, né, essa pressão elevada, aí eu vou dizer que a pessoa é hipertensa. Às vezes, é mais difícil ainda você conseguir identificar. Você vai fazer uma medida contínua de pressão arterial, né? Você põe lá um aparelho ligado ao corpo da pessoa, e ela fica com aquele aparelho durante alguns dias ali, durante várias horas, com aquele aparelho usando ele o dia inteiro, inclusive dormindo, para você ver as variações de pressão. Então, esse negócio de tentar, né, a gente tenta padronizar a forma de medir para poder diminuir o impacto dessa variação da própria é, da própria medida que você da natureza da medida que você está usando, né? Bom, isso a gente faz então na confiabilidade, né, para medir a confiabilidade. E voltando aqui na oportunidade, o que é isso? É saber distinguir o suficientemente bom e não ficar só procurando o perfeito, o ótimo. Se a informação é suficientemente boa, você vai tomar a decisão. Se você ficar esperando a informação ótima, ela pode chegar junto com a necrópsia, aí você não vai mais ter o que fazer, tá? Bom, vamos começando aqui, nós vamos estudar a validade, tá? Então, quando a gente fala dessas medidas, né, todas elas, a gente tem que pensar que a qualidade das medidas é fundamental para a gente alcançar o objetivo. Então, a gente tem que garantir a qualidade disso, o aparelho certo, da forma certa, né? Não dá simplesmente, eu tenho aqui um teste que é bom, mas eu aplico ele errado,
eu pego um teste sorológico, eu não uso da maneira certa, eu não colho o sangue da maneira certa, né? Eu deixo aquele material em temperatura fora da que é recomendada para ele não se degenerar. Então, eu tenho que usar corretamente os instrumentos que eu tenho, né? Então, assim, se eu vou aferir a pressão, eu tenho que saber se o meu aparelho de pressão se ele está regulado, se ele está medindo certo ou não, tá? Ai, nessas medidas, a gente vai ter medidas que a gente chama de medidas contínuas, por exemplo, pressão arterial. Pressão arterial é uma medida contínua, né? Entre qualquer dois valores de uma pressão arterial, eu posso pôr N valores ali no meio, né? E outras medidas, elas são categóricas, é sim ou não, né? Esse teste aqui deu positivo ou deu negativo? É sim ou não, né? Então, a gente tem também que ter formas de medir mais adequadas para isso. Mas nós vamos ver isso um pouco mais quando a gente for ver a confiabilidade das medidas, tá? Bom, então nós vamos começar aqui com validade ou acurácia e depois vamos ver precisão ou peraí, validade ou acurácia, a outra é precisão e confiabilidade. Vamos ver aqui, validade e acurácia, tá? Qual que são os elementos desse tipo de medida aqui? É avaliar a validade e acurácia. O que ela faz? É avaliar se o teste ou a técnica que você está usando mede ou detecta o que deveria medir ou detectar. Pode parecer uma bobagem, né? Mas eu quero saber o seguinte, olha, eu uso um teste sorológico, né, para identificar se a pessoa teve contato com o vírus da Covid-19, tá? Mas como é que eu vou poder saber se esse teste mede o que realmente eu estou querendo medir, tá? O que eu quero no final das contas, né? Por exemplo, se eu faço um teste de glicemia, eu quero medir, eu quero saber se a pessoa é ou não é diabética, e uso para isso um teste de glicemia, né? De jejum. O que eu quero distinguir com isso? Eu quero saber quem está exposto ou quem está doente, né? Vamos supor que eu estivesse fazendo um estudo sobre o efeito do cigarro na doença cardíaca. A primeira coisa que eu tenho que saber, bom, eu vou comparar, tá? Gente que fuma e gente que não fuma, né? Agora, qual que é o critério de ser de fumante e o critério de não ser fumante? Eu tenho que definir um critério, né, para me dizer quem é fumante e quem não é fumante. Será que a pessoa que fumou um cigarro na vida dela, eu posso considerar ela fumante? E só vou considerar não fumante a pessoa que nunca fumou nenhum cigarro na vida? Então, eu vou ter que criar um critério para dizer quem é fumante ou quem não é fumante, né? Quando eu falo que alguém é diabético ou não é diabético, eu tenho que ter um critério, né? Falar, quando é que eu vou dizer que ele é diabético ou não? Porque eu meço a glicemia. Qual que é o ponto de corte que eu digo, não, esse cara aqui é diabético, até um tiquinho antes ele não era, ele passou, agora ele é. Como é que eu vou distinguir isso, tá? Para saber se ele é doente ou não é doente, tá? E lembrar que todas as nossas medidas, elas podem ser afetadas por erros sistemáticos, né? O que a gente chama de vieses. Por exemplo, se eu quero identificar se a pessoa é ou não é obesa, tem um critério de obesidade, né? IMC maior ou igual a 30. Bom, mas como é que se eu usar uma balança que não está aferida, é óbvio que o meu resultado vai estar errado, né? Por mais preciso que ele seja. Se eu uso uma balança que não está medindo direito, que não está pesando direito, o meu resultado não vai estar certo. Então, os meios de obter a medida podem influenciar muito a qualidade do que você vai fazer. Então, a gente tem que garantir também que esses meios vão estar adequadamente funcionando, para depois a gente comparar a, a validade, né, da medida. Então, por exemplo, se eu preciso saber se a pessoa é obesa ou não,
tem um critério que é o IMC, Índice de Massa Corporal, né? Que eu pego o peso em quilogramas e divido pela altura em metros ao quadrado. Né? Isso me dá um índice que eu chamo de Índice de Massa Corporal. Tá? Para isso, eu tenho que ter uma balança, que é um instrumento, né? Para poder medir o peso. Eu tenho que ter o indivíduo que vai ser pesado, que é o sujeito, ele tem que estar em condições definidas também. Então, se eu for pesar esse cara com um casaco pesado, o bolso cheio de coisa, uma bota pesada, é claro que isso vai influenciar o peso dele. Então, eu tenho que ter um critério. Então, eu vou fazer o peso numa balança que está devidamente conferida, ou como se diz, tarada, né? Tara de balança, quer dizer, colocar a balança pesando corretamente. Né? Então, uma balança que está devidamente aferida ou um aparelho de medida de pressão que está devidamente aferido. Depois, eu vou medir nas condições certas. Se eu vou pesar uma pessoa, eu vou colocar sem sapato, com roupas leves, sem nada nos bolsos. É a forma que a gente tem para poder fazer a medida. Eu estou medindo o peso, né? Eu ainda vou ter que medir a altura. Então, a altura tem que ser uma régua colocada corretamente na parede, a pessoa sem sapato, com os calcanhares encostados na parede, ereto, né, olhando para frente, aí eu vou medir a altura. Qualquer coisa dessa que eu não fizer adequado vai afetar o meu indicador. Né? E se está medido errado, a gente tem como calcular, né, medir a validade de um teste. Mas isso pressupõe que todos os meios feitos para obter a medida funcionaram corretamente. Senão, se a balança não está certa, se a régua de medida da altura não está certa, né? Se eu pesei o cara com a roupa pesada, isso tudo invalida o meu indicador. Ele tem que ser feito de maneira correta. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, da medida de pressão, tem um protocolo de medida de pressão arterial. Porque senão a gente não tem como comparar nada. Se cada um fizer de um jeito, claro que se eu faço de uma maneira inadequada, aquilo vai afetar o resultado. E o meu resultado aí, ele está afetado por um viés, não é uma variação natural, é pelo viés mesmo, eu medi errado. Né? Bom, então, se eu usar uma balança desequilibrada, né, é claro que o peso do indivíduo vai medir errado. Se eu pesei ele fora do padrão, não vai dar certo. Então, para eu também pensar na validade, eu tenho que pensar que as medidas foram feitas corretamente. Tá? Quando eu falo de diagnóstico, é de qualquer problema de saúde. Né? A gente tem métodos diagnósticos para medir depressão, né? Se tal não está deprimido, hipertensão, se tal não está hipertenso. Né? Para tudo isso, você tem métodos de diagnóstico que foram validados, que foram passados por esses modelos que nós vamos ver aqui agora, de como ver se um teste diagnóstico realmente é capaz de fazer o diagnóstico que a gente está esperando que ele faça. Tá? Eu tenho uns artigos que eu já vou pôr para vocês hoje aqui. Eu não acho que eu já pus esses artigos no Canvas, que são estudos de validade de um questionário para medir sedentarismo e outro para medir, acho que consumo de álcool e um para depressão. Tá? São artigos de estudos de validação de questionário. Bom, eu posso pensar, então, em testes laboratoriais, escalas, né, questionários ou escalas padronizadas, exame físico, né, a ausculta, a palpação, tá? Medida de peso, altura, pressão arterial, e mesmo os métodos propedêuticos, né, métodos diagnósticos como método de imagem, o ecocardiograma, o eletrocardiograma, um estudo anátomo-patológico, eu posso também ver a validade desses testes, né? Eu posso, por exemplo, desnutrição em crianças, né? Eu tenho métodos usando o peso corporal, né, que vai ser o indicador, e quando eu tenho essas medidas que são medidas contínuas, eu tenho que estabelecer um ponto de corte a partir do qual eu digo que a doença está presente e abaixo dela eu digo que a doença não está presente. Esses indicadores que são variáveis contínuas sempre têm alguma decisão relativamente arbitrária. Por exemplo, a gente considera hipertensão arterial diastólica, né,
quando a pressão diastólica é maior ou igual a 90, tá? Mas agora, e a sistólica, quando é maior ou igual a 140. Então, eu tenho a hipertensão, esses dois pontos de medida, né? Maior ou igual a 140 na sistólica, eu considero hipertenso. Maior ou igual a 90 na diastólica, eu considero hipertenso. Mas aí entra o impacto de uma decisão arbitrária. Por quê? É claro que o cara que está com a pressão de 89, ele não é muito diferente do cara que está com a pressão de 91 ou de 90, né? Eles são muito próximos. E a gente sabe que o risco que tem associado a essas medidas é um risco contínuo. O cara que tem uma pressão de 85 na diastólica, ele tem um risco menor do que o cara que tem uma pressão de 89, né? Tem uma diferença entre eles. Só que a gente tem que escolher um ponto de corte para eu falar, é a hipertensão, tá? Esse ponto de corte, então, ele não é uma coisa feita ali assim, né, tirado dos cotovelos, mas tem alguns parâmetros baseados em observação, em estudos de coorte, etc. Mas eles têm um ponto que é escolhido arbitrariamente. Daqui para cima eu vou falar que é hipertenso, tá? Bom, o que a gente espera então, dos testes diagnósticos é isso, né? Que ele tenha capacidade de diferenciar entre quem tem e quem não tem a doença. E para isso nós temos duas medidas fundamentais: sensibilidade e especificidade, tá? A validade de um teste, então, é a habilidade de diferenciar entre quem tem e quem não tem a doença. E os dois componentes, sensibilidade e especificidade, tá? Então, o que eu vou pensar aqui, né? Então, como é que eu vou aferir a sensibilidade e a especificidade do teste? Bom, começa com uma coisa que já não é muito fácil de engolir, mas é assim que funciona. Para poder validar um teste, eu tenho que ter um teste de referência, um outro teste de referência que eu chamo de padrão ouro. E esse padrão ouro seja o teste que melhor separa, né, corretamente indivíduos doentes dos sadios. Esse teste ele deverá fornecer sempre a mesma resposta correta entre indivíduos doentes e sadios. Né? Isso é o que a gente espera que aconteça. Tá? Então, começa daí. Para eu falar que eu vou validar um teste, eu tenho que já ter um teste qualquer que diga, que diferencie a doença para mim. Vai você falando, mas para que eu vou fazer isso? Se eu tenho que ter um teste, para que eu vou procurar outro? Aí tem vários motivos para você procurar outro. Você pode ter um teste que, ele é o teste ouro, gente. Quando a gente fala o padrão ouro, não é entender que aquele teste é a demonstração da verdade. Não, é o melhor teste considerado o melhor teste naquele momento, tá? E por que eu preciso de outro? Vamos dar alguns exemplos. Eu posso, por exemplo, identificar uma pessoa que tem uma lesão cancerosa, né, de intestino, né, um câncer de cólon, ou uma lesão pré-cancerosa, né, de câncer de cólon, de intestino grosso, né, eu posso fazer isso fazendo uma retossigmoidoscopia, né, colocando, então, uma sonda com uma câmerazinha lá, né, eu vou lá, vou examinar, vou olhar realmente cada pedaço do intestino grosso do paciente, e se eu encontrar algum pólipo, algum sangramento, alguma coisa, eu vou cortar um pedaço ali do tecido, vou pegar aquele tecido e vou fazer um exame histopatológico, vou examinar lá no microscópio, né? Isso, vou comparar com os padrões que a gente tem da histopatologia de um câncer de intestino grosso, né? Essa é a forma que eu tenho de identificar precocemente um câncer e poder, no momento que ele ainda é tratável, né? Mas aí eu estou falando de um teste que ele é caro, que ele exige um especialista para fazer, que ele exige uma estrutura
técnica, né, para você fazer o teste. Ele tem risco, porque pode ter perfuração no intestino, pode ter um problema de coisa. A preparação para esse exame é uma preparação que pode também, que como a pessoa tem que tomar laxante, e nesse laxante ele perde muita água, junto com a água ele tem um esfriamento do corpo, ele pode ter uma hipotermia, né? Tem uma série de consequências que podem vir desse exame de retrosigmoidoscopia, tá? Bom, eu tenho, então, se eu tenho esse teste como o teste padrão ouro, eu posso pensar num teste mais simples, mais barato, menos invasivo, que eu posso usar para fazer a primeira triagem. Por exemplo, um teste que chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, feita com anticorpos monoclonais para hemoglobina humana. Como é que é esse teste? Eu colho um pouco de fezes, quando a pessoa defeca, eu colho um pouco de fezes, levo para o laboratório, coloco então, faço o teste com esses anticorpos específicos para a hemoglobina humana e ele identifica se tem algum sangramento, mesmo que seja microscópico, né? Então, como é que eu vou usar isso? Eu vou validar esse teste simples e barato e menos invasivo, comparando com o teste que eu considero o padrão ouro, no momento, a retrosigmoidoscopia, tá? Então, quando vamos falar de validade aqui, geralmente vai ser validade para testes que são usados em rastreamento, né? Que são mais baratos, menos invasivos e menos arriscados para o paciente, comparando isso com esse teste padrão ouro, que é o que nós vamos usar. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo essa comparação. O teste padrão ouro define para mim quem é doente e quem não é doente. Eu pego o teste que eu quero avaliar e uso esse teste nessa população, tá? Então, aqui, ó, quais são as coisas que eu posso ter? O doente, que meu teste deu positivo, é aquele que né? Cadê? Aquele que é e parece ser, ele é doente e pareceu ser doente, porque o teste foi positivo. Tem aquele que não é, mas parece ser, não é doente, mas meu teste deu positivo. Eu tenho aquele que é, mas não parece ser, é o doente que deu teste negativo. E aquele que não é e não parece ser, que é o não doente que deu teste negativo. Bom, com esses 4 quadrantes aqui, eu estabeleço o que eu chamo de validade do teste, que vai ser a sensibilidade e a especificidade. Então, peraí, porque ele já está entrando numa outra coisa que eu não quero falar com você, que é valor preditivo, positivo, negativo, vamos ver daqui a pouco. O que vai ser a sensibilidade, gente? Né? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter verdadeiramente positivos, verdadeiramente negativos, falso positivo e falso negativo. Verdadeiramente positivo, né, é um indivíduo que tem a doença e o teste é positivo. Falso positivo é um indivíduo que não tem a doença e o teste é positivo. Então, verdadeiramente positivo, falso positivo. Depois eu tenho o resultado falso negativo, que é aquele cara que tem a doença, mas o teste foi negativo. E o verdadeiramente negativo é o indivíduo que não tem a doença e o teste foi negativo, tá? Aí eu vou calcular a sensibilidade. O que é a sensibilidade? Probabilidade de um teste dar positivo na presença da doença. Como é que eu calculo isso então? Ele vai avaliar a capacidade do teste de ser positivo quando a doença está presente. Então, sensibilidade vai ser A sobre A mais C. Verdadeiramente positivo sobre total de doentes. Ó, verdadeiramente positivo sobre total de doentes. E o que é a especificidade? Probabilidade do teste dar negativo na ausência de doença. Isto é, ele avalia a capacidade do teste de afastar a doença quando ela está ausente. Então, ele vai identificar corretamente quem não tem a doença. O que é isso aqui, então? É verdadeiramente
verdadeiramente negativo, né? É esse que é negativo, que não é doente, e o teste deu negativo, tá? Então, a especificidade é isso, né? É probabilidade do teste ser negativo quando a doença não está presente, né? Negativo quando a doença não está presente. Vai ser, então, aqui, ó, verdadeiramente negativo sobre total de testes negativos. Ó, verdadeiramente negativo sobre total de não doentes. D sobre B mais D, tá? Bom, então essas são é, as duas características básicas que nós vamos aprender hoje. Sensibilidade e especificidade. Sensibilidade, capacidade do teste ser positivo quando a doença está presente. Especificidade, capacidade do teste ser negativo quando a doença não está presente. Tá? Bom, com isso e nesse momento, nós encerramos nossa aula de hoje. Agora vocês vão ter tempo de chegar em casa, olhar os slides que já estão aí, pegar o livro e estudar, porque amanhã nós vamos trabalhar com isso, tá? Sensibilidade, especificidade, e vamos começar a ver como é que a estratégia que eu faço de testagem pode influenciar muito os resultados e a interpretação dos testes. Tá bom, gente? Então, ó, Beleza. vocês já têm assunto para danar, aí vocês vão se divertir hoje. Amanhã nos encontramos às 8h50, viu? 8h50? 8h50. Eu estarei aqui, uns 10 minutos antes, eu estarei a postos aqui esperando vocês. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, muito bom revê-los. E amanhã cedo nós continuamos, tá? Beleza. Um abraço, Beleza. gente. Obrigada, Henrique. Tchau. Eu não Tchau. vi quem chegou todo mundo ou não, então avisa para quem não estiver aí pelo grupo que a aula está gravada e que amanhã a gente continua, tá bom? Então tá, gente. Abraço para vocês, até amanhã. Eu que agradeço. Até já. Deixa eu parar de gravar aqui.